Seguidores do nosso programa Almanac Confusão na SGTV, a televisão de São Gotardo. Como sempre, estamos trazendo aqui mais uma pessoa muito, eu não vou falar porque ela pediu para eu não falar, mas é muito. Terezinha, a palavra é sua para cumprimentar aí o público que está aí nos olhando. Oi, gente, uma boa tarde. Tipo sumida, né? Porque fiquei 9 meses com o Dino hospitalizado em Belo Horizonte, né? Acabei trazendo numa urna. Então, hoje nós vamos aqui bater um papo por insistência do Edson Carlos. E eu falei para ele que ele escolheu a pessoa errada, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Não sei o que sair, mas o que sair, vocês ouçam e me desculpem. Pois é, já deu a palavra Terezinha Barbosa. Ela falou assim, ó, não tem Barbosa no meu nome não, mas veio da Barbosa lá do Franklin Barbosa, do Rio Paranaíba. Isso, do João Barbosa. João Barbosa. Franklin Castro. Ah, sim. Então, o nome completo é Terezinha Barbosa, mas ela não pôs no nome, de Castro Lima. E Lima por causa do marido, que é o professor Leopoldino Lima, que foi diretor aqui da Escola Estadual, também professor de matemática, né, de filosofia. E o que ele mais orgulhava, professor de teologia no Seminário de Passos de Minas. Ah, e professor de teologia. Pois é, mas então vamos conversar aqui com a Terezinha. Terezinha, seja bem-vinda. Oh, muito obrigada. Ao nosso programa aqui. Muito grande. Eu tenho mais que agradecer a sua paciência comigo. Viu? Pois é, nós temos que agradecer porque você muito honra o nosso programa. Ah, meu Deus. Você nos prestigia muito. Eu vou então pedir para você falar um pouco das suas origens. Onde é que você veio, Terezinha? Porque você não é de São Gotardo propriamente. Não, eu nasci em Rio Paranaíba e fiquei lá até 56, quando o papai mudou para aqui. Nós somos 5 filhos, eu a primogênita lá, né, criada com todo mundo, com todo carinho, que eu fui sozinha há 5 anos, o João, o Rui, a Aparecida e a Elvira. E os meninos já foram para o além, o Rui com 62 e o João com 72, muito novos. E meu pai é o João Barbosa de Castro. A profissão dele é meio difícil, porque ele fez de tudo nessa vida. Ele foi fazendeiro, ele foi exportador de café, ele foi dono de serraria, ele foi dono de construção de estrada. Uma pessoa que não tinha, ele falava que ela era comerciante. Papai, na escola pergunta o que o senhor é, a sua profissão. Fala que eu sou comerciante, porque eu mexo com tudo. E a mamãe era do lar, uma pessoa muito tranquila, muito boa mãe, muito amiga, mas nunca trabalhou fora, ficou sempre ali dentro da nossa casa. Pois é, mas olha só as ligações, tanto do seu pai quanto da sua mãe. Eu vou pedir aqui para você esclarecer, por exemplo, o seu pai tem ligação com o estádio Olavo Bilac. Nosso estádio de futebol, como é que foi isso? Ah, é verdade. Ele... Ninguém sabe disso. Pois é, ele era sócio de uma construtora chamada Paranaíba Limitada, com o Simval Boaventura. Eles compraram os tratores Caterpillar, até isso eu lembro, hein? E começaram a construir estradas pequenas, tiros, Carmo do Cajuru, lá perto de Vinópolis, Carmo do Paranaíba, até tem uma história muito interessante, que ele estava levando o senhor que veio não sei de onde comprar um gado e não tinha, no Rio Paranaíba não tinha banco, era no Carmo. Eles foram até o Carmo para fazer a transação bancária. E dirigindo, o papai dirigindo, ele sempre gostou de caminhonete, o senhor falou para ele assim, ô Barbosa, você que mora aqui, você pode me dizer se quem construiu essa estrada, se era bêbado ou se era burro? Aí meu pai falou assim, olha, falou o nome dele lá. Era ele próprio, Era ele próprio. Olha, eu posso te pensar que não era burro, que ele até é muito inteligente, apesar de não é culto, mas é muito inteligente. E nem bêbado, porque não bebe. Sou eu.
Aí o cara falou assim, ô João, você sabe que não tem remendo, não tem nem o que falava, não tem mesmo não, deixa do jeito que está. É. Por aí, né? E eles vieram para aqui, fizeram o estádio Olavo Bilac, ele era para ser feito lá na saída da Capelinha. Você tem lembrança dessa obra? Mais ou menos. Mais ou menos? É, não, eu estava em Belo Horizonte. Porque você era muito novinha ainda. Era, mas o papai era muito ligado comigo, né? Trocava muitas ideias comigo. Você estava em Belo Horizonte estava estudando. Em Belo Horizonte. E aí era para sair lá na saída da Capelinha, uma parte plana que tem lá, era para ter feito ali. Sim. Mas ali eles quiseram fazer um campo de aviação. Então, por isso, marcaram ali, e era cheio de pedras. E estragaram muitos tratores, eu achei bom, que aí meu pai ia buscar peça em Belo Horizonte. E a firma acabou ali, porque o engenheiro, ele chamava Rolando, começou a discutir com meu pai por questão de 1-0. Meu pai era o bocó lá da roça e ele era o engenheiro todo-poderoso da UFMG. Meu pai falava, olha, está errada a sua conta. Sr. João, o senhor não sabe de nada, formado, você pode até ser formado, mas quem está errado está. Tiveram um prejuízo enorme e a firma veio a falir. Por causa de 1-0? Por causa de 1-0. Fala que 0 não vale nada, o 0 é muito importante. Porque é de 10 mil, se você tira 0, fica só 1.000, Ué, né? pois é. Terezinha, que coisa importante isso, né? É meio anedótico, mas... Meio né? anedótico. Na época foi meio sofrido, mas Pois hoje é, a gente ri. agora, a sua mãe também tem ligações aqui muito próximas, porque todo mundo sabe onde é a loja da Ordália. A mamãe... A antiga loja do Negrinho. O pai da Ordália, o tio Chico, chamado Chiquinho Rezendinho, é irmão da mamãe. Como também... O Chico Rezendinho, irmão da sua mãe. Irmão da mamãe. Como o João Rezende, casado com a tia Diva, pai daquele Marcinho que morreu esses dias. Também era irmão da mamãe. Eram 19 irmãos. Nossa, muita gente. Muita gente. Pois é, então você tem ligação com a loja da Ordália. Tem ligação com a loja da A Ordália. Ordália é sua tia, né? Não, minha prima. Sua prima. O pai dela que é meu tio. Ah, sim, o pai dela é. Vocês estão na condição de primo. Muito bem, tá aí. Terezinha veio de Rio Paranaíba. Inclusive, Rio Paranaíba e São Gotardo tem uma história nem sempre amistosa, Nem mas sempre muito amistosa, próxima, né? bem próxima. São Gotardo já pertenceu ao Já, Rio e depois Paranaíba, vice-versa. Isso. Não é? E até hoje tem a rixa, né? E aqui está uma legítima paraibana. E amo minha terra. Viu? E depois também você tem ligações com o cartório do Quilim. O que o Quilim era seu? Quilim, para o nosso público aqui, é o Franklin de Castro, o cartório do Quilim. Do Quilim, que Franklin antigamente era perto da igreja, na esquina. Hoje não tem mais referência, aquilo ali, a Rua Tiradentes, né? No alto, assim, à direita. Era ali. Agora aqui na Rio Branco. Tem o cartório do Quilim. Tem o cartório do Quilim, cartório de registros. Que é do Franklin, que é o neto do Quilim. É o Franklin Neto. Neto, né? Que na verdade seria o bisneto, porque o Tiquilim já é o neto do vovô Franklin. Ah, o antigo é capitão, né? Capitão Franklin de Castro. Capitão Franklin lá de Rio Paranaíba. Isso. Pois é, então muitas ligações, Rio Paranaíba e São Gotardo aqui, na pessoa da Terezinha. Pois é, Terezinha, você já falou aí do Simval Boaventura, que foi até deputado, né? Tem a ver com a construção do estádio. Mas em Rio Paranaíba tem também uma pessoa muito importante, que é o Varguinha. É parente seu também? Varguinha? Ele é sobrinho da minha mãe. Sobrinho da sua mãe. E o que é o Varguinha? Ele é uma pessoa até de valor, eu admiro, porque ele estudou depois de velho, fez aquele CADES, como é que é? Tinha um negócio... Tipo supletivo, né? O supletivo, chamava CADES. Depois disso ele fez Direito, ele aposentou como dono de um cartório lá em Uberlândia. E tem algumas coisinhas que eu gostaria de omitir. Mas sobretudo ele é o criador da rádio Rio Paranaíba. Isso. Ele criou a rádio, ainda era criança, e era uma festa, que tocava o dia todo. Enquanto São Gotardo não tinha rádio nenhuma, Rio Paranaíba tinha uma rádio, Tinha uma rádio.
E é o Varguinha. É o Varguinha. E ele também escreveu a história, né? Ele escreveu 3 livros. 3 livros sobre Rio Paranaíba, sobre Rio região, né? Isso. Muito bem. Pois é, mas então, Terezinha, Rio Paranaíba, aí você veio para São Gotardo em 1956, mas aí você já era moça, já adolescente. Já, adolescente. Como é que foi até os 7 anos, por exemplo, em Rio Paranaíba? Olha, Edson, eu até sempre que eu lembro de mim, eu lembro do Menino do Engenho, do José Lins do Rego, né? Que começa assim, eu era uma criança triste. Eu também era uma criança triste. É. Eu era estrábica, não tinha bullying, né? Mas tinha muita humilhação, muito sofrimento. E com isso meu pai não me deixava sair para brincar com as outras crianças. Ah, uma espécie de proteção, né? É uma proteção. O pessoal todo achava que era antipatia e mitidez, mas era um modo de me resguardar. Por isso que ele tinha tanto carinho comigo, até na véspera ele morreu, eu ainda sentava no colo dele. E era uma ligação muito forte que eu tinha com meu pai, justamente vinda dessa proteção. E por incrível que pareça, até pessoas adultas que não gostavam do meu pai, pagavam uma pessoa para me beliscar. Tem até a imagem da mulher na cabeça. Aí a mamãe chamou e falou, eu queria saber por que você há de beliscar na menina, ela não te fez nada. A fulana me paga para beliscar ela. É? Devia dar uma coisinha qualquer, né? Mas é um negócio que ficou muito fundo na minha alma. Pois é, e você pode falar muito sobre uma coisa que existia na época, hoje não tem mais. Tem até um livro famoso sobre isso, que é o Ateneu do Raul Pompeia, são os internatos. É, os internatos. Você entrou no internato muito nova. Com 11 anos. 11 anos. Isso. Eu nunca tinha arrumado a minha cama, eu nunca tinha penteado meus cabelos. Em casa você tinha tudo arrumado? Tudo arrumadinho. A mãe penteava meus cabelos, que eu usava sempre uma trança. Ela sempre trançava meus cabelos. E com 11 anos me levaram para o Colégio de Biá, que foi uma fase muito triste na minha vida, que até hoje eu carrego os recalques. Até hoje eu carrego essa timidez excessiva, que as pessoas que não me conhecem me acham que eu sou arrogante, orgulhosa, metida. Depois que convive comigo, ela fala, não, mas você é completamente diferente do que a gente imagina. Isso dado a minha timidez. Inclusive, eu tinha um tio que foi deputado e carregava os políticos todos lá para a casa do meu pai. Sempre tinha um governador, inclusive o Juscelino esteve lá na nossa casa, um secretário que meu tio levava. E muitas vezes o meu pai chamava para cumprimentá-los, eu escondia, pulava até a janela. Aí meu pai falava assim, mas quanto mais eu gasto com você, mais burra você fica, mais esquisita. Mas não estava em mim. Era a minha timidez. É o que ainda persiste até hoje. Tudo que é novo na minha vida, ó, tem muitos dias que eu não durmo por causa dessa gravação. Tudo que é novo, que sai do comum, eu sofro. Pois é, mas muito bom saber essas coisas todas, porque hoje mudou demais a maneira de criar os filhos, de educar, né? De educar. Eu próprio passei por internato também, mas hoje não vejo ninguém falar em internato mais. Não, isso nem existe mais não. Eu passo lá na porta do Sagrado Coração, eu vejo que o colégio agora é misto, coisa que nem... E era tudo separadinho. Tudo separadinho. De Biá, por exemplo, era só as meninas, Só as meninas. E era famoso esse internato de Biá? Era o internato, é o colégio... que eu falo sempre, ele, intelectualmente, ele era impecável, mas espiritualmente, moralmente, ele era uma negação. Porque punha todo mundo revoltado, todo mundo triste, começando. Elas não eram muito caridosas, elas tomavam banho quente, e nós, naquele frio, beira-rio, lá do Ibiá, tomávamos banho gelado. Mesmo naquele inverno rigoroso, tinha que tomar banho gelado. E outra coisa de manhãzinha? De manhãzinha. E outra coisa que eu não admito e não aceito até hoje é a comida vir servida no prato. Você era obrigado a comer de tudo. Comida já vinha o PF. Tanto lá, o prato feito. Agora, pensa bem, ninguém sabia. Eu era uma pessoa que comia pouco. Todo dia eu tinha que ficar lá, de castigo. Você tinha que raspar o prato? Tinha.
E eu não conseguia comer, todo dia eu ficava, depois da aula, esperando a bênção lá da Toda-Poderosa me liberar para eu poder ir para o recreio. Sendo que a gente não falava nas refeições, não falava nos estudos, não podia de jeito nenhum depois da aula ir para o estudo, só falava no recreio, de manhã não tinha tempo, no recreio depois do almoço, um pouquinho depois do café e um pouquinho depois do jantar. E havia também, assim, diferença no tratar. Quando, por exemplo, o povo de Campos Altos tinha um tratamento diferente, que eram tudo filhos de milionário, né? Os caificultores. Daquele povo de Nery, daquele povo rico lá. Oswaldo Araújo. Oswaldo Araújo, esse povo. Então, tinha diferença de tratamento. Outra coisa também que se você não podia, por exemplo, homem e perfume era um pecado mortal. Você não podia falar em namorado. E nem perfume também não. Era um dos pecados, era quase um pecado capital, viu? Então a gente ficava tudo em choque, porque todo mundo tinha seus namoricos, então os meninos, não sei porquê, lá de Biá, ficavam tudo seguindo. Nós andávamos à tarde no domingo, ficavam nos seguindo um tal de Arthur Palhaço, cismou que estava me namorando. Mas isso me deu uma amolação. Eu nem sabia quem era. Mas vocês saíam na rua tudo em fila? Fila, de 2 a 2, e a freira, 2 freiras, um no princípio e outra no meio da fila, para tomar conta. Aquilo era o quê? Era um passeio? Era um passeio para você esticar as pernas, você ficava lá presa, não tinha pátio quase, né? Olha, e era gente de várias cidades, né? Eram 32. Eu, como ia para o colégio São Domingos, e saí chorando daqui, fui chorando. Meu pai perdeu a paciência. Quando chegando perto de Biá, falou: você tem uma filha aí do seu tio Zé Rezende, Luzia, estudando aí? Vou ver se tem vaga. Se tiver, você fica aqui. Eu fui parar no colégio de Biá. Em Araxá. Era ir para Araxá. E de Araxá nem cheguei, já fiquei em Biá. Lá tinha 32 alunos, a minha roupa era o número 61, porque eu ia para o colégio de Biá. De Biá não, de Araxá. Mas pode perguntar mais, você vai querer saber muita coisa. Então é interessante essa história do banho frio. Diz que não podia também andar de duas. Não, de 2. Não podia. Agora... Era um moralismo, assim, a gente não sabia o porquê. Menina, você tinha quantos anos? 12? 11, 12, 13, 14, não quer bobagem, não pode andar de duas, pode andar... Faz pouco tempo que eu pus maldade nessa coisa, que pensava que a gente podia namorar. Não entendia, né? Não, ninguém entendia, não sabia, não explicava o porquê também, não. O mundo era diferente, né? Era diferente. Muito bem. Pois é, mas aí você ficou em Biá até tirar o que a gente chama hoje de 9º ano, né? Que seria o ginásio. Não, mais do que o 9º. 9º hoje é o 11º. Porque hoje o primário equivale a 9 anos. Antigamente eram 8. 4 de primário e 4 de ginásio. Não é 10ª série, não, é o 9º, a última? 9º é a última. Eu não sei, eu não ando mais por dentro dessas coisas. E você foi diretora e professora? Fui. Porque as coisas mudaram muito, totalmente, né? Trabalhei na lei 4.224 e na 7.352. A mudança de uma lei de base para outra, como atrapalhou o ensino no Brasil. Nossa, não tem nem explicação. Pois é, mas então vamos botar você lá em Belo Horizonte. Você saiu de Biá diretamente para o Colégio Sagrado Coração. Sagrado Coração. Que era numa área nobre de Belo Horizonte, ali perto da Savassi. Perto da Savassi. Como é que foi esse período? Foi bom? Foi excelente. Mudou tudo? Nossa, o que eu sou hoje, eu devo às freiras do Sagrado Coração. Em personalidade, em tudo. Foi perfeito. Começando que nós tínhamos cinema no domingo, passava filme, 3 horas da tarde. Podia dançar 2 com 2, não era pecado mortal. Que mais? A comida, você põe no prato, comia o que você queria, quando queria, se não queria, ninguém te amolava. O banho era quente. Então, tinha tudo, uma assistência, só teve um problema. As aulas de biologia nos chocaram. Uma
que veio do Colégio Tabira, que era da mesma congregação de Ibiá. Nós tivemos que, as freiras tiveram que chamar um sacerdote lá do Padre Arnaldo, que era da mesma congregação, mesmo fundador, que ele era psicólogo, para fazer um tratamento com nós duas. Então, nós tínhamos atendimento 2 vezes por semana, até que a nossa mentalidade pôde acompanhar a evolução dos tempos, que era o Sagrado Coração. Sei. Muito interessante, né, Terezinha? É, demais, né? Pois é, Terezinha, mas já melhorou bastante em relação aos seus 11 a 14 anos. Nossa! Os nossa. 15 até os 17, quando você se tornou acadêmica da PUC, né? Na PUC. Aí você já tinha mais noção das coisas, né? Edson. Foi bom ou não? Não, Edson, o negócio foi muito complicado, foi muito sofrido. Porque quando meu pai me tirou do Ibiá e me levou para o Sagrado Coração para fazer curso científico, as freiras me excomungaram, porque curso científico era coisa de homem, que era um pecado. Eu saí excomungada de lá para ir para cá. Por que o papai fez isso? Porque ele queria que eu fosse fazer o curso de farmácia em Ouro Preto. Por isso, olha a visão do meu pai, um homem que não conhecia muitas coisas, nada na vida. Queria que eu fizesse lá em Ouro Preto, então já me tirou daqui, levou para lá, para eu preparar. Quando chegou lá, eu juntei com mais umas 3 e resolvemos fazer curso de letras. Lá em Ouro Preto? Não, lá em Belo Horizonte, na PUC. Ah, não foram para Ouro Preto? Não fui para Ouro Preto. Papai ficou com raiva de mim. As últimas palavras dele comigo, Edson, que eu saí de casa, ele já estava assim, e apoiou aqui em mim, e eu o levei para sentar para ele almoçar. Ele nunca esperou acabar a comida. Sempre tinha comido antes dos outros, porque ele era muito apressado. Aí ele falou para mim assim, e a escola estava em greve. Estava reformando a escola. Aí ele falou para mim assim, pois é, minha filha, gastei tanto com você, te paguei os melhores colégios para você ficar numa profissão, bem dizer, de passar fome. Eu falei, papai, não se preocupe, eu sou feliz no que faço, eu amo o que faço. Aí 2 horas ele estava morto. Olha. As últimas palavras, Edson. Terezinha, mas isso na verdade acaba que se torna uma grande, pelo menos matéria para a gente refletir, a gente que é pai, tem filho, né? Que você estava bem, gostando do que faz e às vezes o pai quer que seja outra coisa, né? Tem uma história famosa aí do Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que o pai queria que o menino fosse médico e ele queria atuar no teatro e acabou que foi uma tragédia. Pois é, mas lá em casa também teve uma tragédia. O meu irmão, o João, optou pela medicina e meu pai queria obrigá-lo a ser engenheiro. É mesmo? A vida inteira teve discórdia por causa disso. Olha. Papai era autoritário, era muito bom, mas era muito exigente. Então, isso tudo é uma lição para a gente refletir, né? Terezinha, mas então vamos avançar, que você tem coisa demais para contar para nós. Você se formou professora de letras neolatinas. Neolatinas. Que neolatinas são essas? O francês deve ser uma delas, Pois que era moda, né? É a letras neolatinas. Ah, você esqueceu de falar seu apelido na escola. Como é que era seu apelido? Lá no colégio Biama, era entre as freiras, não era entre as colegas, não. Entre as freiras, elas me chamavam de Anfangatê. Anfangatê. Fiquei 4 anos sem procurar no dicionário. É isso lá em Biá? Isso lá em Biá. Aí quando eu procurei no dicionário, é menina mimada. Eu pensei, que bom, pelo menos me chamaram de mimada, era alguma coisa. Por isso que elas me perseguiam tanto, eu chorava tanto, porque eu era uma anfangatê. Pois é, o nosso público não sabe francês, Isso. como você, né? Eu também estudei alguma coisinha de francês, eu sei, enfant é criança. Isso. Gâté escreve G-A com acentinho, né? Isso. Se o confec, T é o E de Nestlé, né? Isso. Agudo, mas fala fechado? Não, o agudo... Em francês, né? Em francês, o agudo é fechado. Então, criança e o grave mimada. é aberto. Aí se chamava de anfangatê. Anfangatê.
em um bom francês, né? Em bom francês. Pois é, e você até virou professor de francês também, Virei né? professor de francês. Então, voltando. Voltando. O latim é a língua mater, né? Então, sim, eu te perguntei que línguas são essas que pois você a estudou. língua mater. Por exemplo, para que as pessoas possam entender, a palavra mater, em latim, quer dizer mãe, né? Então, havia as declinações, eram mater, matris, matrem. Mater era o acusativo. As palavras que evoluíram para outras línguas vieram justamente do acusativo com a queda do M final. Então ficava matre. Aí matre. Como os romanos obrigaram as pessoas por onde ia estendendo o território a falar o latim, eles não escutavam direito, então em vez de matre, confundia T com D, virou madre. A palavra ficou no espanhol, madre mia, ficou no italiano e no português continuou madre. Mas assim, como o povo mais humilde começou a comer o R, como hoje come muitas letras no português, passou para a MAD, a MAD superior, até hoje fala o PAD está aí, é o PAD. Com a influência das crianças que não davam conta, passou a falar pai, mãe, e no francês caiu o D, ficou mar, que depois ficou père, mère. Então é muito interessante ver que uma palavra só deu várias palavras em várias línguas, né? Então eu estudei o francês com a literatura, o italiano, que eu detesto, o espanhol, o português e o latim. Eram 5 línguas. O curso era tão apertado, Edson, que todas as provas faziam nas respectivas línguas. E o italiano, hoje, que eu não preciso desse italiano maldito, foi uma recuperação da minha vida. Você não pode falar mal de italiano, não, que eu tenho parente italiano. Italiano? Pois é, então tá feio, viu? Mas o Dino falava italiano perfeito, brigava comigo por causa disso. Aí, até já esqueci, tinha 24 contrações, e o espanhol tinha 4. E a gente confundia, porque era dele, nele, sei lá. E cada vez que você trocava, você perdia 0,25. Então ia tudo embora, né? Sobrava nada, Sobrava nada. Hoje eu tomei minha recuperação de italiano e detesto até hoje a língua. Então tem uma história. Né? Tem uma história. Pois é, Terezinha, você até conta um caso. Mas isso aí acho que foi depois que você formou, você veio para São Gotardo, você conviveu com as irmãs aqui na escola normal, né? Convivi. E aí você conta um caso de elas querendo comprar mas goma. Deixa eu chegar lá. Ainda está muito na frente. Não sei. Você nem casou ainda, né? Não, eu casei depois, já era professora. Agora que eu vou chegar aqui, em 56. Tá. Eu formo e venho para cá. Então conta lá. Então é assim. Terminei meu curso. Eu já trabalhava no Colégio Piedade, lá no Calafate. Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E meu pai chegou com o Jader Rezende, que estava dirigindo a rural para ele, que ia buscar minhas coisas, para casa. Eu falei, papai, mas não quero nem saber o que vem depois de papai. Para casa. Aí eu juntei minhas trouxas e vim para casa. Você estava com 18 anos. Não mais, Já tinha formado? Já tinha formado, devia estar com uns 23 por aí. Já tinha formado no curso superior. Já tinha formado no curso superior. E atrás disso tinha um namorado boliviano que meu pai detestava. Por isso, para casa, para ver se eu largava aqui para lá. Entendi. É a história do namorado. Aí vim para casa. Quando eu cheguei aqui, o papai já tinha prometido, ninguém consultava ninguém. O pai falava e está falado, né? O papai já tinha combinado com as freiras que eu ia dar aula de português, de francês e de espanhol no 2º grau. Eram as línguas do currículo naquela época, né? No prédio amarelo. No prédio amarelo, E lá estou eu dando aula. Depois de 2 meses, a irmã superiora, que é muito minha amiga, já morreu, Madre Armanda, me chamou e falou, Terezinha, tem 2 meses que eu estou te observando. Eu falei, o que é que eu não estou fazendo direito? O que a senhora tem a reclamar de mim? Ela falou, não, pelo contrário. Citou o nome de uma professora, que eu não vou falar, de família tradicional daqui de São Gotardo, família importante,
professora no Afonso Pena, que era a coisa mais chique na época, ser professora no Afonso Pena, foi lá e falou para a madre que eu era uma menina de programa em Belo Horizonte, que eu fiz faculdade. Sei. Por isso que eu falei para você, que eu acho que eu fui a pioneira, porque, né, só porque fez faculdade, não ser menina de programa. Ah, sim, quase ninguém fazia faculdade. Não fazia, o pessoal fazia magistério e pronto, mulher não ia para frente. Interessante isso, né, Tereza? Como mudou, né? Pois é, como mudou. A meta das meninas era curso normal. Ou então contabilidade. Passou disso, já está meio fora da... Não existia, ninguém nem cogitava. Meu pai que tinha uma visão, meu pai era um homem de visão que eu não sei. Só que seu pai queria farmácia para você, Queria farmácia. Agora você pensa, farmácia para mulher naquela época? Pois é, mas historicamente, você sabe que tem uma farmacêutica de 1920 a 1930, Pois é, mas o que problema... era a filha Maria Duarte, filha do Coronel Frederico. Essa foi pioneiríssima. Foi pioneiríssima. Mas Então, você também foi pioneira. Fui. Aí a freira ficou impressionada com isso. Aí pronto, fiquei com o pessoal todo me olhando assim. Meio atravessado. Meio atravessado. Eu ia dar aula de literatura, porque eu era professora do 2º grau, e pedi o cortiço, uma senhora que trabalhava comigo, que Deus a tenha, que morreu, foi reclamar com o diretor que eu tinha tirado a inocência do filho dela pedindo para ler o cortiço. O diretor faltou pouco me arrancar a alma. Eu falei, olha, briga com o Estado. Você nem não vai falar o nome dele. Não quer citar ninguém. Briga com o Estado, porque a lista é um livro oficial da lista. A lista que veio, não fui eu quem fez. Vai lá e discute com o Estado. Agora, se eu não analiso esse bendito cortiço, e tinha também o Capitães da Areia, só porque falou que o cara lá da beira do mar deu uma facada na bunda da Rosa Pameirão. Aí eu falei para a pessoa, vocês são hipócritas. Tem certeza que aqui em São Gotardo ninguém fala as minhas nádegas. Vocês falam minha bunda, só porque viu escrito tão imoral? Então eu sofri muito, Edson. Eu sofri demais. E além do mais, tinha o bendito método direto do francês. Eu não traduzia. Ah, tinha que ser direto em francês. A sua irmã pode te contar isso, não vou citar nome de ninguém. É. Ela foi uma excelente aluna, que eu arranjei um correspondente canadense, chama Denis, não esqueci nem o nome dele, para corresponder com ela. Naquela época não estudava inglês não, né, Tereza? Era francês. Não, né? francês e espanhol. Era a língua mesmo, principal, né? Principal. Você vê como é que as coisas mudam, né? A influência francesa era muito forte até 1950. Agora acabou, agora o inglês, né? Tudo em inglês. Hoje francês ninguém fala mais. Ninguém fala francês, não. Ninguém entende o que é alfangateiro. Não, de jeito nenhum. Terezinha, mas nós temos que falar ainda muita coisa. E eu vou fazer igual fiz com o doutor Zé Pessoa. Eu falei, doutor, o senhor está falando demais ainda dentro, Thiago, vamos passar agora para o hospital, vamos falar dos papos, né? Assim você também. Esse assunto nosso vai longe, dá várias entrevistas. Pois é, então vamos rodar, né? Vamos rodar. Vamos casar você, ué. Ah, nossa, a coisa mais importante porque da minha você vida. também foi fora da época medida. Da medida. Porque quem passava de 22, 23, 24 anos já era considerado titia. Titia. Hoje mudou tudo, Terezinha. Mudou. Aí até tem uma coisa interessante. O dia que o Dino foi pedir o casamento lá, estava um padre que era amigo, morava lá, a família toda, que é muito de gente. Até hoje o meu pai morreu e o Dino ele nunca falou que eu podia casar. Ele viu o seu casamento? Quem? Seu pai? Lógico que foi, me levou e tudo. Aí o Dino falou assim, João, Terezinha, eu resolvemos casar, o que o senhor acha? Quem falou assim? O Dino. Falou pro seu pai? Perto da família toda, que é um monte de gente. Silêncio absoluto. Ele naquela timidez? Toda, coitado. Meu pai não respondeu nada. Sou João, o senhor não viu? Eu estou falando para o senhor que a Terezinha, eu queremos casar, nós queremos saber o que o senhor pensa disso. Terezinha, curiosidade para o nosso público aqui, quantos anos que o Dino tinha?
Tinha 35. 35. E você? 30. 30. Isso. Aí o meu pai... Estava lá pedindo bênção. Pedindo bênção. Aí o meu pai só falou assim, Lia, traz alguma coisa para a gente comer, beber para comemorar, mas nunca falou que podia. Não falou. Ele falou indiretamente, comemorar. Comemorar, mas fala assim, oh, que bom, que prazer ter você na nossa casa, na nossa família. Nunca. De vez em quando a gente ria disso. Mas aí, então, ele só falou assim, para ser um casamento rápido, e nós marcamos, foi em setembro, nós marcamos para janeiro, e a gente se casou, e a gente conheceu no colégio, né, trabalhando juntos. Eu cheguei para dar aula de português, não, francês. Cheguei para dar aula de francês, ele para dar aula de matemática, ele muito tímido, encolhido lá, de avental branco, estilo que era de São Paulo, né? E falei, bom dia. Bom dia. Oi, você é mudo? Bom dia. Falando para quem? Para ele, mas não sabia que ele era seminarista tímido. Podia, não estava só nós dois. Ah, você falando para ele? Eu cheguei e falei, bom dia. Olha, estava na E sala. ele nada? Nada, silêncio total. Aí eu olhei e falei, você é mudo? Bom dia. Ele falou assim, bom dia. Eu falei, isso aí é timidez. Então começou assim, desse trem aí. Você já tinha traquejo? Né? Porque eu vivi com padre, freira a vida inteira, né? Meus colegas de PUC era quase tudo sacerdote. Terezinha, dá para fazer um filme interessante sobre isso, não dá? Até que dá. Você chegando lá na sala, tá lá o Dino, bom dia. E ele, Ô, Terezinha. Então roda, Edson, senão não vai dar tempo. Terezinha, agora é interessante, o professor Dino, aqui eu trouxe aqui para mostrar para o nosso público, está escrito aqui, Novum Testamentum, Graece et Latine. Isso. Aqui tem grego e latim. Grego e latim. Essa pessoa que você está falando, ele lia grego e lia latim? Lia. É porque a Bíblia original, essa aí é a Bíblia original, do jeito que ela foi escrita por santo, que nem sei mais qual foi o santo. Algum santo? É o santo que eu já esqueci. Aí ele lia no grego. Quando ele embarrancava no grego, ele procurava passar para o latim para poder entender. Aí ele anotava, pode perceber que tem muita letrinha dele anotada por aí. Tem mesmo. Aqui tem umas anotações dele. Na outra é mais do que nessa. Nós devíamos ter trazido o outro. O outro tem mais anotações. Mas eu estou vendo aqui as anotações a lápis aqui, ó. Anotava Era do professor Dino, né? Isso. Aqui assim, está muito apagadinho, né? Isso. Mas eu vi isso, eu fui visitá-lo e ele me mostrou não sei quantos livros da Suma Teológica do Tomás de Aquino, tudo em latim. Tudo em latim. O professor Dino, pois é, mas então ele era assim, né? Tímido, mas como é que é a história do professor Dino? Ele veio de Tiros, família de Tiros. A família de Tiros. E ele tem um irmão notável aqui em São Gotardo, que o nosso público novo não conhece. O Dom Zé Lima, o antigo Padre Zé Lima, né? Que eu conheço como Padre José Lima. Padre José Lima. Ele viveu aqui 22 anos, depois ele foi elevado a bispo. Ele veio para cá em 52. 52. Ele terminou... E saiu em 74? 72. Em 20 anos, né? 20 anos. Ele terminou a construção da igreja aqui. Essa igreja matriz ali, ele que finalizou. Finalizou. Ele fez as obras sociais, ele fez. O lactário, que hoje é o hemodiálise. Construiu a casa Monsenhor Olavo, construiu o colégio São Pio X, que era dele, particular dele. Ele doou para o Estado. Depois que ele doou para o Estado, ele pediu licença no Estado, como ele era diretor, para poder fazer uma viagem em Roma. Tinha qualquer coisa lá em Roma, ele era padre. Ele foi, era o Ano Santo, ele foi para fazer, não era o Ano Santo, porque foi em 67. Aí eu não sei, ele foi lá em Roma fazer qualquer coisa. Aí deixou alguém na direção. E os políticos daqui da época, não vou citar nome, foram lá e caçaram o direito dele de ser diretor.
depois dele ter construído tijolinho por tijolinho pedindo, doado, foi fazer uma viagem e ele foi exonerado. Ele chegou aqui sem o cargo. Sem o cargo. Aí foi uma coisa horrorosa, né? Terezinha, nós não vamos falar nome de ninguém não, mas isso está na história, né? Está na história. Está na história. Pois é, mas então o pessoal que está nos vendo aqui não sabe disso, mas esse colégio estadual que está aí hoje, São Pio X, quem construiu foi o seu cunhado, foi, né? o Dom José Lima. Padre José Lima, nos anos 50, isso, né? Anos 50. 58 ele foi inaugurado, se eu não estou enganado. 58. Não é 58? 58. E tinha pouco tempo, que daí tinha 6 anos apenas que estava aqui, né? Ele tinha muita atuação, ele era muito dinâmico, muito jovem ainda, né? Era muito jovem, muito dinâmico, construiu muita coisa em... lá também eu esqueci de falar, ele ganhou verbas da Alemanha. Como sacerdote, ele conseguiu verbas, os fotografias estavam com aquela Júlia que morreu, que pediram, eu tirei tudo o arquivo dele lá em Sete Lagoas e não devolveram. Todo aquele processo que ele tinha que fotografar e mandar para a Alemanha, para mostrar que a obra estava em construção. Interessante, né? Pois é, Terezinha, então tá aí Dom José Lima, depois ele virou bispo em 72 e foi para... Foi para Itumbiara, de Itumbiara, ofereceram várias cidades, Teófilo Otoni, Diamantina, Juiz de Fora, ele não aceitou. Ele foi para Sete Lagoas? Foi para Sete Lagoas, ele falou não. Ele era assim meio arrogante, mas ele era humilde. Ele falou, é arrogante e humilde, é interessante, né? Ele não aceitou. Ele falou, eu sou um bispo de roça. Eu não sou um bispo intelectual. O que eu vou fazer numa cidade dessa? Diamantina, tudo de tradição. Eu sou um bispo de roça. Tenho que ficar no meio do povo humilde. Preferiu Sete Lagoas. Pois é, mas então tá aí Padre Zé Lima, seu cunhado, né? Isso. Vamos falar então agora um pouco do professor Dino, que foi diretor do estadual por muitos anos, né? Não foi muitos anos, não. Acho que foram 5. Quando você casou-se com ele, ele já era diretor? Não, foi diretor no FI. Foi no FI, né? Nos últimos 5 anos. Que ele até foi indicar diretor uma vez e os políticos aqui foram lá e o tiraram e falaram que ele era incapaz. O Dom José gostava também de mexer os pauzinhos com as políticas dele, foi lá no palácio. O Rondon Pacheco mandou uma ordem para a delegada de Passos colocar o Dino de volta na direção. Aí a delegada chamou o Dino lá e falou para ele, olha, estou vendo que você é um rapaz bom, tímido, não aceito isso não, você vai ser muito perseguido lá. Pois é, vamos situar aqui a data disso? Não vamos situar que as pessoas se mais identifiquem. ou menos nos anos 70 e tanto. Não sei. Não sei quando não, deixa para lá. Não é? Aí a gente continuou, né? E quando novamente ele foi indicar diretor, teve um professor que falou para mim assim, tanta gente inteligente, competente, põe uma pessoa qualquer, fiquei caladinha, falei nada. Porque eu vivi pela sabedoria de saber escutar. E ele era professor de filosofia também, né? Era filosofia, ele tinha 4 cursos superiores. Né? Ele era professor, ele era pedagogo, era matemático, fez filosofia e teologia. Ele dava aula de matemática, né? Dava. Matemática. E no 2º grau, lá no Rio Paranaíba, ele dava filosofia, história da educação. História da educação. As meninas lá eram loucas com ele. Pois é, professor Leopoldino Lima, para o nosso público, é uma pessoa que fez história aqui em São Gotardo, nas escolas, né? Foi diretor do São Pio X. O pessoal não gostava muito, porque ele gostava muito de disciplina. Ele era muito, assim, recatado, né? Muito recatado. Tem até uma história Isso dele. tem a ver com a formação. Ele quase se formou padre, Quase, né? ficou 17 anos. Eu até trouxe um livro aqui para mostrar para o nosso público, Compêndio Vaticano II. Compêndio Vaticano II, para quem não sabe, é de 1962. Isso. Estou enganado ou estou certo? Não, está certo. O Papa era Papa... João 23. João 23. Que reformulou a igreja.
Reformou a igreja, mudou tudo. Mudou Conta tudo. aí para o nosso público. Isso e aí... isso, inclusive, foi importante para o professor Dino sair do seminário. Foi. E foi a causa dele sair do seminário, porque o seminário era congregado, então eles viviam em comunidade. E, de repente, cada um entendeu o compêndio de um jeito e virou uma briga, virou uma discórdia, virou inimizade. E ele falou, não é isso que eu quero para a minha vida. Ficar nesse ambiente a vida inteira, eu não sou capaz, eu não dou conta. E assim foi. E para sair foi a maior dificuldade do mundo, porque o superior não queria. Não queria deixar ele sair? Não queria. Um cara que sabia grego, que sabia latim, que sabia filosofia e teologia profundo. Ele estava talhado para ser padre. Para ser padre. Aí chamaram o... E qual lugar que era esse seminário? O último que eles estavam... passou por vários. Esse último estava em São Paulo. São Paulo. São Paulo, lá na Lapa. Aí o superior chamou um médico, fizeram um check-up nele, achando que ele era doente, alguma coisa normal, nada. Aí chamou o psicólogo, e o psicólogo, isso ele me contou já no fim da vida, que ele era muito fechado, né? E o psicólogo finalmente falou para o superior, olha, se ele ordenar, ele vai ser padre o resto da vida dele, que ele é um cara persistente e de personalidade, mas ele não vai ser feliz. Aí eles, quando o Dom Zelino passou o telegrama pedindo para mandá-lo, que o pai estava em estado de coma já, aí o diretor chamou e falou, olha, Leopoldino, você está liberado e você pode passar a mão nas suas coisas e ir para São Gotardo, que seu pai está muito mal. Aí ele falou, mas como eu não tenho dinheiro? Tinha quantos anos que ele tinha? Ele é de 34, isso foi em 62, 63. Ele tinha 28 anos. 28 anos. Ele nunca tinha pegado em dinheiro. Ah, você me falou isso. Ele nunca tinha pegado em dinheiro. Por isso que o povo achava que ela era miserável, ele não sabia comprar nada. Ele não teve contato com compra. Coisa de criança, comprar um picolé, comprar nada. Você tinha que comprar tudo, dá para ele. Ele dava o dinheiro para mim, para eu administrar, porque ele não sabia. Não foi acostumado. Uma pessoa com 28 anos pegava o dinheiro pela primeira vez na vida e puseram o cara dentro do ônibus, ele veio para Belo Horizonte, chegou lá, passou a noite na rodoviária. Imagina bem, depois de 17 anos sem ter contato com o mundo. Ele estava meio peixe fora d'água. Vai. Completamente, né? É. Pois é, mas que coisa boa, ainda bem que ele chegou aqui e encontrou uma Terezinha. Sei lá, né? Se foi um bem ou se não foi, né? Vocês se encontraram na escola já, na dando escola, aula, né? Na escola, no Bendito Bom Dia, que ele era mudo, foi ali que começou tudo. Pois é, Terezinha, que coisa importante, né? Agora, você não falou nada da Terezinha, professora. E você, professora, como é que era? Deus. Você gostava de dar aula, Terezinha? Gostava. Principalmente a aula de línguas estrangeiras. Porque é mais fácil. Que era o francês e o francês e o espanhol. Porque era mais fácil, porque os meninos gostavam, que era novidade, né? Por exemplo, eu não usava tradução, igual eu já te falei, que era o problema, né? Aí eu pegava, por exemplo, esse livro, em vez de falar assim, isso aqui é um livro, ia lá e escrevia, porque não tinha livro não, meu filho, é tudo na base da conversa, escrito no quadro. Em vez de eu falar, olha, isso aqui é um livro. Aí eu falava assim, c'est un livre. C'est un livre. Aí eu falava assim, não. Esse aqui c'est un livre? Non, ce n'est pas un livre. C'est un stylo. Alors, livre, alors, stylo. Os meninos gostavam, entende? Sei. Porque em vez de eu falar, isso aqui é um livro, isso aqui é uma caneta, não. Eu já falava direto no francês, e eles faziam as figurinhas, eles desenhavam, pegavam corte em revista, faziam um dicionário ilustrado. Era interessante. Isso era uma novidade. Era uma novidade, e foi uma novidade que só me fez mal, porque os outros traduziam, era analfabeta, né? Sim. E os pais iam lá brigar e falar, Inclusive meu cunhado, Zé Lima, ele não gostava muito de mim não, porque eu era parente do Hugo Gotti. Negócio de política?
É. O Gontijo era PSD, né? Então, tinha uma rivalidade PSD e UDN. Então eu não era muito... Nos anos 50, 60, sei tinha lá, isso, né? essa dos anos. Eu sei que eu fui meio perseguida assim também por isso, Politicamente? Sabe? Politicamente. Coitada de mim, nunca candidatei a nada, nunca gritei para ninguém, nunca fiz nada, e sempre sobrou para mim. Terezinha, pelo que eu sei, talvez não saiba muita coisa, mas você tinha muita ligação com os jovens, eles te procuravam. Principalmente os que mexiam com droga. Porque eu não tive filhos, né, Edson? Sei. Então eu canalizei toda a minha maternidade para os meus alunos. Sei. Aí eu tinha pena deles, e tinha um então, até já faleceu, me dava um trabalho que não tinha jeito. Ele ia drogado para a sala e não deixava dar aula. Aí um dia, acabou a aula, eu falei, você podia fazer o favor de vir comigo? Falei com a professora que estava entrando, falei, olha, eu vou levá-la para ter uma conversinha com ele, daqui um pouquinho está de volta. Aí eu sentei ele assim e falei assim, olha, eu só queria saber, por que você me agride? Eu te trato mal? Eu grito com você? Eu te dou nota que você não merece? Por que você me agride? Aí eu falei, dona Terezinha, porque a minha mãe, quando criança, aí começava, não me deixava brincar com meus primos, eu tinha de ficar de sapato branco, meia branca, meus primos andando no curral lá do vovô, não sei o quê. Começou a reclamar da família. E com isso eu tornei a confidente. Por isso eles me procuravam. Quando às vezes ele mexia com droga, ele ia para lá, me gritava na porta, balançava as grades. O Zé do Baiana que me contava, porque o meu quarto era mais profundo, nem sempre eu acordava. E pouco antes dele morrer, eu tinha muitos anos que eu não vi, um dia ele me gritou. Terezinha, abre a porta. Aí eu cheguei, era ele, bêbado de tudo. Eu falei, mas que prazer te ver, vamos entrar, me deu um abraço, com o tempo todo abraçado comigo, e falando. Falei, olha, eu mexi com todas as drogas, agora eu mexo com álcool, falo verdade para a senhora. Agora eu sou só alcoólico, eu não sou mais pessoas que fumam mais qualquer coisa, não. Essa fase passou. Aí me falou do trabalho dele, que tinha produção de café, e não sei o que, eu pelejei para ele para entrar, para eu dar um café quente para ele, porque ele ia voltar para a fazenda, eu estava preocupada. Passados 2 meses, ele morreu. Então, parece que ele foi lá despedir. Incrível, né? E assim eram vários que me procuravam, que eu era carinhosa. Eu sempre aceitei as pessoas. Teve um que me chamou para falar que era homossexual, que sabia que eu não ia escandalizar. Falou, meu filho, cada um no seu, cada um. Foi a sua opção de vida, ninguém tem nada com isso, não. Toca a sua vida. O fato é que tem muito problema por causa das ideias que enfia na cabeça, né? Formação, né, Teresa? É verdade. E você tem uma experiência muito importante nesse aspecto, né? Você lidou com muito jovem, né? Lidei com jovens de todo tipo. E tem uma coisa, Edson Carlos, qualquer um que tocar a minha campainha, seja preto, branco, rico, pobre, drogado, prostituta, recebo com o mesmo carinho até hoje. Terezinha, que eu saiba, você também tem ligações com a literatura, né? Você escrevia, dava aula de literatura também? Dava aula de literatura. Como é que é a literatura? Inclusive, você falou que teve problema com o Luiz de Azevedo, né? Tive. A literatura foi uma fase, assim, até interessante. Porque, finalmente, os meninos entenderam a noção do belo, né? Que nem todo mundo sabe o que é o belo. Aí até antes que você fale, você foi diretora por 16 anos. Fui Só que foi no Rio Paranaíba. Fui diretora 16 anos no Rio Paranaíba. Logo depois que você se formou? Foi. Você era bem jovem ainda. O diretor ia sair, que era o padre. E para ser diretora naquela época, tinha que ter curso superior referente à educação. Licenciatura de alguma matéria, né? Mas é referente à educação. Não podia ser, por exemplo, advogado, médico, como era antigamente, não. Então, se não encontrasse uma pessoa assim, iam fechar o colégio.
Aí a minha família de lá era uma família assim, muito humilde. E ninguém tinha muito... Vamos falar, era família pobre, não tinha condição de estar pagando colégio fora para os filhos. Aí meu pai falou, olha, pensa nos seus primos. Se você não for para lá, eles vão ficar sem. Vai fechar. Aí eu fui. Fiquei 16 anos. Até que um senhor, grande amigo do meu pai, com o padre do meu pai padrinho do filho mais velho dele, foi pedir um casamento para ele, que a família não queria aceitar, meu pai foi dialogar. Ele teve a covardia de me tirar da direção sem falar nada comigo. Era só chegar e falar, Terezinha, você já fez o que você podia, agora nós temos outra pessoa para ficar no seu lugar. Eu entregaria numa boa essa, que nem tão fácil era sair daqui depois do meio-dia e ficar lá até 10 horas da noite. Ah, você morava aqui, ia e voltava? Ia e voltava. E dava aula no estadual. O segundo grau era meu. Ninguém pegava a literatura e nem o português de segundo grau, não. Era eu. Então eu era diretora lá, como não era do Estado, era da prefeitura, eu podia ter os 2 cargos. Entendi. Então não foi fácil, não. Foi bom para nós aqui que você veio para cá, definitivamente. Eu vim para minha casa, né? Aí o Dino foi lá atrás era um deputado aqui de Uberaba, Craide. Eurípides Craide. Eurípides Craide. E ele nos conhecia pessoalmente. Aí o Dino foi lá. Aí falou, nossa, mas é a Terezinha, sua esposa, o senhor fulano, não, mas aquele povo do Rio Paranaíba nunca ganhou política, está desorientado, eu vou mandar voltá-lo. O Dino falou, não, eu não vim aqui para isso não, senhor deputado, eu vim aqui só saber quem. E por quê? Aí ele falou, não, ele falou que tirou porque ela é mais amiga da família da mãe do que do pai. Coisas... porque não tinha o que falar, né? Ainda bem que não falou que eu roubei, que eu persegui, que, né? Foi muito bom. Ficou melhor assim, né? Ficou melhor assim. Pois é, Terezinha, aí você veio para cá, ensinou literatura por muitos anos, você podia... eu queria também te perguntar, você parece que tem um parente muito importante, ou parente do Dino. Do professor Dino. Isso. É o Zé Mendonça. Zé Mendonça? Quem que é essa figura? O Zé Mendonça, ele é engenheiro e foi fazer um curso de energia nuclear na Sorbonne. Ele é de Tiros, né? Ele é de Tiros. Ele nem é de Tiros, ele é lá um tal de... Canastrão? Não, do Morro do Espia. Morro do Espia. É uma confusão com esse Morro do Espia, inclusive fizeram um livro, tamanho Auê, sobre a família Mendonça. E ele é de lá, e estudou na França. Ele saiu de Tiros e foi parar na França? Não, ele saiu de Tiros, fez faculdade, acho que foi em Belo Horizonte. E de lá foi para a França? E de lá foi para a França. Ficou lá eu não sei quanto tempo e era considerado o supra-sumo em energia nuclear. Aí ele estava na hora de aposentar, falava com os dirigentes, mas ninguém queria ocupar o lugar dele. E ele falava, gente, eu não sou eterno, uma hora eu vou. E ninguém queria... Pois mas ele voltou para o Brasil, né? Voltou e trabalhava em Angra. Trabalhava em Angra dos Reis. Levantei uma noite, eu não conhecia ele muito bem, estava uma chuva, tocou a interfone e ele falou assim, olha, Zé Mendonça, passei para um café, mas estou com muita pressa. Aí falei, o Zé Mendonça está aí. Aí sentamos na cozinha, eu fui arrumar um lanche para ele, na maior correria do mundo. Demorou 3 horas. A pressa dele era assim. Ele gostou Não, mas era pressa, eu não tinha pressa, não. Quando ele falava, estou com pressa, 3 horas, mas era 4 horas, 5, contando história, né? Aí quando ele chegava muito apressado, eu nem esquentava mais, né? Aí ficava, falava as experiências dele. Era uma pessoa formidável, estava escrevendo história de Tiros, tudo pesquisado, com datas, em cartório, rodando para tudo quanto é lado. Morreu. Ele não chegou a terminar isso? Não chegou a terminar. Mas é uma pena, né? É uma pena. Talvez ainda tenha as anotações que possam ser. Não sei, se tem, a mulher guardou. Eu, particularmente, tenho muito interesse. Mas ela não abre mão, não. Porque Tiros é a terra do diamante, você sabe Eu disso, sei. né?
capital do diamante, Capital nos do 1700 a 1800. Não, tinha sua cidade importante, tinha médicos, engenheiros, advogados. Pois é, Terezinha, você acredita que já tem mais de 10 minutos que Que nós já ultrapassamos? Quanto tempo você calcula? Uai, nem sei. Terezinha, já tem 1 hora, minha filha. Uma hora. Eu não te falei que o Então, assunto... que coisa boa, Edson. Eu estava com tanto medo, com tanto pavor, É. perdi tanta noite de sono e foi tão É simples, mesmo? né? A te- timidez é Teve triste. uma pessoa que veio aqui e falou assim, não, eu estou muito preocupada. Falei assim, não, você não vai fazer prova. Se errar tudo, não tem problema, não é prova, né? É. Nós vamos conversar e nosso programa é assim mesmo. Estamos aqui para apresentar a Terezinha, muito particular amiga minha, professora, minha colega, para o nosso público aqui do Almanac. Espero que vocês estejam gostando. Pois é, Terezinha, mas certamente tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar, porque Mas o nosso não. tempo já está no fim. Pois é, não, eu só gostaria de agradecer a paciência que você teve comigo, porque tem mais de ano que você está atrás de mim para fazer essa gravação, né? Mas no dia que você chegou, o Dino já não estava assim muito bem, ele estava assim, muito debilitado, então eu não podia sair de perto dele, né? Edson? Era o dia inteirinho sentado, até eu peguei fazer crochê, porque assim, eu sentava, lia, outra hora fazia crochê para ficar tomando conta dele. E depois você foi lá, ficamos de gravar, você até entrei em contato com você em Belo Horizonte já, nós fomos lá para ficar uma semana, ele caiu, né? Quebrou a coluna, e quando ele ganhou a alta, ele já voltou na urna, né? E caiu de novo, bateu a cabeça. Eu com 2 enfermeiros e não cuidaram bem dele. Não vou falar isso, é porque era hora. Quando é hora, tudo serve de desculpa, né, Edson? E com isso, você me falou várias vezes, mas eu estava assim, muito abatida, chorando muito. Acho que não teria sido muito bom, mas eu te agradeço de coração. Pois é, mas... Foi muito bom. Foi maravilhoso, gostei muito. Gente, muito obrigada. Mas eu ainda tenho uma perguntinha. Mais ainda? Você já me virou do avesso. Literatura, eu queria que você citasse aí, porque você lidou muito com literatura, que eu sei, e de várias línguas. Você poderia citar, por exemplo, do espanhol, um livro assim muito importante, até para o nosso pessoal aqui ler, né? Pois é, mas procurar, eu ia né? te falar, eu estou mais na literatura clássica, porque eu li bastante coisa, mesmo na Hispano-Americana. Na Hispano-Americana aqui do Uruguai, tem um livro de Miguel, ai meu Deus, como é que chama o homem? Esqueci o nome dele. Chama Cuentos de Vida e de Muerte. É muito interessante. Contos de Vida e Morte. Vida e Morte, Contos de Vida e Morte. Eu esqueci, Horácio Quiroga. Sei. E sem dúvida nenhuma é do Dante, né? A Divina Comédia. Olha, pois é um livro... Não, você quer não é italiano, Você passou para o italiano, mas Ih, certo meu Deus, também. é logo o italiano que eu detesto. Quer dizer que... Não, é o Don Quixote de la Mancha, Don Quixote de la Mancha. Acho que nós já falamos que o herói é o pícaro, né? É muito interessante, um herói em que o herói é um pícaro, é um palhaço, né? Aquilo ali. E se você for lendo, você vai imbuindo da Idade Média, vai conhecendo as coisas, é uma delícia. O Don Quixote, primeiro eu falo assim para os meus alunos, parece que a pessoa está muito triste, começa a ler Don Quixote e dá muita risada. É demais. Se ele está entendendo, ele vai rir bastante. Vai. Né? Se bem que eles falam assim, que depois da segunda leitura você já fica sério, na terceira leitura você chora, né? Verdade. Mas eu fiquei na primeira e ri muito. E você sabe que eu li em espanhol, lógico, né? São 514 páginas. É um livro... 514 páginas às vezes, em espanhol. Pois é, e agora vamos falar de um português para você, muito especial, literatura brasileira ou portuguesa. Brasileira? Brasileira, assim, eu acho muito difícil. Você me citou um que eu não esqueci, não. É o Jeremias Sem Chorar, né? Jeremias Sem Chorar. É muito Cassiano difícil. Ricardo. Cassiano Ricardo. Sabe por quê, Edson? Porque a gente que é professora, você mexe com vários estilos. E tem cada estilo de época, você acha, não, esse é o melhor que eu já li. Vai no neoclassicismo, vai no
no parnasianismo, no romantismo, quanta coisa bonita que tem lá. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. E se eu te falar, você vai rir. Ah. Posso falar? Não vou rir não, porque vai o rir. João Eduardo esteve aqui, eu perguntei, João, fala um livro aí, literatura. Ele falou, Graciliano. Aí eu estava esperando Vida Seca e tal. Eu falei, não. É o relatório lá quando ele era prefeito, o Graciliano Ramos. Ah, sei. Que eu nunca ia pensar nisso, o João Eduardo citou isso. Não, vou te falar. É o Moço Louro. Ah, Moço Louro do Joaquim Manuel de Macedo. É o melhor livro que eu já li na minha vida. É mesmo? Mesmo, não esqueça. E não é dos mais conhecidos dele. Não vale nada, é péssimo. Moço Louro, então. Não, mas sabe por quê? É porque eu li escondido da freira sentada debaixo da carteira. Era proibido ler. Era proibido. Então, eu fui à biblioteca, Pegou o livro. Peguei o livro e escondi. E quando eu acabava de fazer meus deveres, eu sentava no chão. E ela falava assim, para que está sentado no chão? Eu falei, porque a claridade está me fazendo mal. E eu deliciava com aquele livro. Mas se for para eu ler hoje, eu acho que eu dou conta de ler uma página. Mas naquela época, isso aí depende de circunstâncias. Você tem razão. Olha, quando eu fui a Salvador, a primeira vez, em 64, eu estava assim, muito triste. Eu fui para a praia e levei o Olhar e os Lírios do Campo. Comecei a ler aquilo, mas aquele livro me fez um mal. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. Mas aquele livro me fez um mal, que eu falei, gente, esse livro é ruim demais. Larguei o livro para lá. Passados uns tantos anos, eu falei, gente, eu quero ler por que aquele livro me fez mal. Não achei nada, eu dei gargalhadas. É porque a situação do momento, entende? Agora, cada estilo de época você encanta com uma coisa. É, verdade. Então é difícil, tem os contos, tem as crônicas, é muito difícil. Terezinha, pelo visto nós vamos ter que fazer um programa só sobre literatura. E aí nós vamos te convidar e outros aí que gostam também, né? Serve para o nosso público. Agora eu vou passar a palavra para você dar o seu recado final. Mas o que? Eu já falei tudo, eu já despedi. Você é para despedir do nosso público que está te olhando ali pelaquela câmera. Oi, gente. Não foi pouco tempo, né? Foi 1 hora, o tempo passou rápido. Eu sofri muito até que consegui chegar aqui. Ainda estou, assim, bastante sofrida. Mas eu estou tentando ver a vida sob outro prisma. Estou encantada com o Edson Carlos. Eu sempre o conheci desde os primórdios. De quando eu vim para aqui, ele era famosíssimo, chegou numa fama que, meu Deus, era a pessoa mais famosa. Então, eu sempre o admirei, o tenho em autoestima. O Dino também sempre gostou dele, sempre tivemos muito carinho por ele. E toda vez que ele nos visitava, era uma alegria, porque ele falava só de coisas boas que o Dino gostava de ouvir. Então, uma boa tarde. E muito obrigada pela paciência em me ouvir. Terezinha, muito obrigado. Eu estou até arrepiado assim, ó. Cabelinho do braço, emoção. Gostei muito, você muito nos honra e enriquece o nosso almanaque. Agradeço muito e vamos fazer mais. Você tem mais coisa para falar. Não, eu falei tudo que eu sabia que podia. E agradeço ao nosso público por ter nos acompanhado. E tem mais. Espero que agora vocês pingam aí no Pix e na nossa conta, porque esse programa tem que continuar, porque tá bom demais. Até a próxima. Muito obrigado.